Olá, minha gente querida, eu diretamente aqui do Aquino Viagens, estou fazendo esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre contratos de trabalho em Portugal, que é um tema muito interessante, muito relevante para quem está chegando, que se mudou para aqui, que está começando uma nova vida no mercado de trabalho e não tem muitas nuances e conhecimentos sobre a questão trabalhista, né, seus direitos trabalhistas e deveres. E tem algumas coisas que algumas pessoas se pegam em alguns momentos na hora do encerramento do contrato de trabalho, né? No desligamento ou quando ela pede, né, para sair daquele determinado emprego porque recebeu uma proposta, né, uma determinada proposta. E tem a questão do aviso prévio, que se não for cumprido dentro de um determinado prazo legal, a pessoa, no caso, o empregado, ele pode pagar um valor indenizatório, né, relacionado ao salário, próprio salário, à empresa, ou seja, ao empregador. Se não houver um aviso prévio dentro de um período determinado pela legislação trabalhista. Então, às vezes, as pessoas se pegam muito nesses problemas, nessas questões de dúvidas, de incertezas na hora de até pedir o desligamento da empresa. E é um alerta que eu quero fazer a vocês que sai de algum determinado trabalho e não comunica a seu empregador. Isso pode lhe gerar um problema lá na frente, ou seja, você ter que pagar ao empregador um determinado valor relacionado ao salário mínimo ou ao salário acordado em contrato para a própria empresa. Então, assim, tem algumas cláusulas, né, no contrato que pode determinar um período, seja de 15 ou 30 dias. Na própria legislação, no artigo 400 da Lei Trabalhista de Portugal, ele fala o seguinte fato. No caso de contrato de trabalho a termo, a denúncia pode ser feita com antecedência mínima de 30 ou 15 dias, consoante a duração do contrato seja de pelo menos 6 meses ou inferior. Ou seja, dentro desse período, sendo um contrato de trabalho, um contrato a termo incerto ou certo, mas que determinou ali um prazo, né, laboral de, no mínimo, de 30 a 6 meses, vamos supor, né, com limite máximo até 6 meses ou inferior aos 6 meses, se tiver dentro desse período, mesmo que o contrato até seja de termo incerto, ou seja, não tem data para ser encerrado o contrato, pode ser realizado ao momento que as partes, né, assim decidirem. Então, se esse contrato de trabalho ele for encerrado antes desse período, né, de 6 meses, que é um período ali probatório, um período, né, que a pessoa está ainda se adaptando ao trabalho, ao mercado, e se for encerrado dentro desse período, ela pode cumprir um aviso e realizar esse aviso, né, prévio, dentro de um período de, no mínimo, entre 15 ou 30 dias. Claro que se for um contrato mais extenso de 1 ou 2 a 2 anos, aí tem que ser num período de 30 ou 60 dias. Então, algumas pessoas, às vezes, têm essa dúvida, né? Eu vou encerrar o contrato, vou sair da empresa, recebi uma proposta melhor, preciso de um emprego onde eu ganhe mais, estou dentro da empresa, então eu posso sair a hora que eu quiser. Não é bem assim. Aqui em Portugal a legislação é um pouco diferente. E às vezes a gente se pega nessas questões, porque você que, por exemplo, é do Brasil, você vem para cá, você não está acostumado a esse momento, essa diferença, né, na legislação, nas leis, em algumas questões, né, de regras que o país aqui acorda, e é uma forma até das pessoas se informarem, serem informadas e também buscarem informações e pesquisarem na internet, procurar um advogado, se orientar um pouco da legislação trabalhista do país que aqui é regida. Então, a gente precisa só se ater a essas pequenas questões que muitos imigrantes vêm, se passam, não sabem os direitos que têm, trabalham, não muitas vezes, né, não lê o contrato que foi ali firmado entre as partes, entre o empregado e o empregador. E é um alerta, né, que a gente faz, é um tema muito interessante que eu queria abordar aqui com vocês.
E aqueles que não ainda têm um contrato de trabalho, mas pretendem ter um contrato de trabalho, tem alguma dúvida, coloca nos comentários, que aí a gente, né, pode passar alguma informação ou então direcionar, né, para procurar aqui o artigo. É só entrar procurar na internet, né, artigo 400 da Lei Trabalhista aqui de Portugal, onde vocês podem se inteirar mais dessas informações, saberem como agir, como proceder. Né? É uma forma, né, de vocês terem ciência de como né, trabalhar em Portugal, como é você ser um profissional, seja ele liberal, seja um profissional, né, com contrato de trabalho. Então é interessante, é importante as pessoas que estão vindo agora para cá se aterem a esses pequenos quesitos. Outro ponto importante é você ter, né, ou a sua residência, ou o passaporte, o NIF, o NIS, para você poder se organizar e se regularizar nessa questão a isso. Bom, é um ponto a mais para que a gente possa sempre, né, saber o que fazer quando está concorrendo a uma vaga de emprego, quando está buscando um melhor trabalho, né, com melhores condições, e tentar observar esses pontos de cláusula. Qual é a diferença daqui para o Brasil? Por exemplo, você que é do Brasil, a gente está acostumado àquela questão da carteira de trabalho, regimento da CLT. Aqui não existe aquela questão da carteira de trabalho, é diretamente ligado ao contrato de trabalho e à legislação. Então lá, os registros feitos pelas empresas, eles vão estar ligados, né, diretamente às finanças, vão estar ligados diretamente ao seu NIS, à sua segurança social, onde lá todas as empresas que você trabalhou e que te registraram. E é outro ponto importante, que um outro alerta que eu quero dar a vocês, que trabalharam em Portugal, sempre certifiquem-se de que a parte empregadora ela fez o registro das contribuições na segurança social. Verifiquem se todas as contribuições estão registradas na segurança social, porque isso impacta até futuramente na renovação da sua residência ou no seu pedido de residência que está em trâmite em Portugal. Então é um alerta que eu quero fazer a vocês, é uma forma até de ajudar, de dar um apoio, né, um suporte. Eu não sou advogado, desde já alerto, mas senti a necessidade de vir aqui trazer essas informações importantes para vocês, aonde às vezes a gente se pega com essas dificuldades de conseguir, né, fechar um contrato de trabalho ou até se desligar da empresa, por motivos até de uma proposta melhor. Então, eu peço a vocês que quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, continua nos acompanhando aqui, diretamente do Aqui no Viagens em Portugal, e ativa lá o sininho de notificações e deixa seu like. Então eu peço que vocês continuem aí com a gente por mais essa jornada aqui no Viagens. Um grande abraço a todos e até a próxima.